Olá, Shalom. Então hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu. Infelizmente houve uma queda de aeronave, conforme nós podemos ver. 2 lugares, Estados Unidos, Nova York e na Flórida, com vítimas fatais, conforme eu havia visto. E hoje nós teremos, presta atenção, que a visão, nós teremos enchentes ao sul, fortíssimas enchentes ao sul. Crianças com crianças, estouro de barragem, água de rio, naufrágio nesse sentido, água de rio, sinto água de rio, com acidentes automobilísticos fortes nesse sentido, tá bom? Então vamos prestar atenção que é isso que irá acontecer ao sul, Coreia do Sul, Rio Grande do Sul, descendo, fortes chuvas, que são alagamentos e vão provocar alagamento. Então não deixa de seguir a gente para poder saber. E hoje nós vamos falar sobre a cabala dos sentimentos, como não começarmos com os 5 sentidos que são Nefesh, Ruá, Neshama, Riá e Eridá. Tá bom, gente? Então, nesses sentidos, nós estamos com o Nefesh. O Nefesh é a beleza, é a vida, a cabala dos sentimentos. E, segundo Shimon, o Rabino Shimon, existe o lírio, que é o lírio entre as 13 facetas. E que desse lírio há 5. Então, Nefesh, que quer dizer o mundo, a beleza. Ruá, o sentimento. E nós vamos sentir, porque a cabala do sentimento não é uma cabala qualquer. Não simboliza uma fraqueza. Mas nos últimos tempos o sentimento tornou-se algo subjetivo. Você sentir, você é bobo, você é isso, você é aquilo, mas ao contrário. Simboliza muito mais e nós vamos ver. Então nós temos o Ruá, que é o sentimento, o Neshamar, que é o intelecto, o Arriá, que é o poder. Sem o intelecto, muita gente tem intelecto, são gênios, são pessoas elaboradas, mas não tem força para o Riá, para o Raiá, que é a força da cabala. E existe a outra força, que é o Eridar. O Eridar é o prazer. Então você junta o prazer associado à força, ao intelecto e ao sentimento. Para isso tudo você tem que ter o sentimento. Segundo consta, o ser humano é regido por 3 facetas: mineral, vegetal e animal. O mineral são as pedras, os fósseis e tudo mais. O vegetal, por incrível que pareça, é o ser humano. Ou seja, é a parte vegetal, porque está associado à árvore da cabala e isso a gente não pode discutir. Então está associado a Deus, ou Elohim. Nesse sentido, o Shimon Bar diz que nós somos essas 5 frações ditas dentro do Zorar, que é a outra fação, que nós vamos estudar aos poucos. O Rabino Shimon. Mas nós temos esse entendimento. E nesse entendimento nós podemos entender que os sentimentos são importantes porque eles representam a flexibilidade. O intelecto precisa da flexibilidade do sentimento. Um ator, ele atua. Mas se ele não tiver sentimentos expressos no passado ou escavados por um psiquiatra ou psicólogo, ele não vai produzir o sentimento. Não vai chorar. Então, quando nós buscamos o sentimento, não quer dizer que você seja uma pessoa fácil, ao contrário. Quer dizer que você é uma pessoa muito mais forte, que você possui o arriá, o poder de transformar. Porque lembrando que sentimento é o topo da espiral. Sentimos, somos brancos. A cor branca, que representa todas as cores, não é à toa. Representa o lírio que Shimon fala, que é o lírio das 5 faces, das 5 pétalas, das 5 folhas. E nós temos esse lírio, tem 13, que são outras dimensões. Então nós temos que entender primeiramente que nós somos vegetal. E que essa coluna é a árvore. Então Deus se manifestou a 2 modos vegetal. Na sarça e no jardim. Isso quer dizer que nós somos dentro dessa fração. Então, para você alcançar o infinito, você tem que ser flexível. Você tem que ser sentimental. Porque se você for intelectual ao extremo, você sofrerá. Segundo consta o sentimento, Baal era um grande profeta. Baal. Ele fazia
experiências, não profeta, mas ele era um místico, feiticeiro, que matava, imolava e torturava e vivia em preceitos sabáticos a nível do bode, o bode. E ele subia numa parte alta para jogar maldições para o povo de Israel. Na parte baixa ele olhava as pessoas e dizia: você vai acontecer isso, você é isso, você é aquilo, chamando as pessoas de nomes pejorativos. Por quê? Porque o olhar era importante. O olhar era significativo, o olhar era sentimental. Carregamos no olhar o sentimento com relação às pessoas e com relação ao nosso universo. Quando você olha para uma pessoa, se o seu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. E assim Jesus Cristo disse em Mateus, lá no Novo Testamento. Mas nós voltamos ao Velho Testamento. Queremos dizer que Baal amaldiçoava tanto, que ele foi jogando aquelas pragas todas com o poder que ele sentia. E ele conseguia, através do olhar mau, manipular energias ruins. Então se entende que através do olhar mau, nós temos sentimentos que podem ser destrutivos ao ser humano. Como muitas pessoas entram nos lugares, jogam uma olhada, a pessoa vem até cair ou muitas vezes se quebrar e se machucar seriamente. É o olhar de Baal, é o olhar do bode sabático. Então quando a gente entende isso, ao contrário do que eles faziam, caía para cima dele. Porque todos os olhares negativos e ruins que ele desfirava o povo se completava as falhas que existiam para serem melhores. Então você chamava aquele de torto, a pessoa começava a andar reto no Talmud. Então o olhar daquela pessoa não afetava a outra pessoa, porque a pessoa tinha os ruais, que na língua hebraica não se pode ler sem estudar o hebraico. Quer dizer ventos. Ventos que são espíritos. São ventos. O arcanjo Gabriel apareceu a Maria com ventos. São manifestações do divino. E está arraigado hoje, que é a Cabala de Shukma. Hikmah, que quer dizer sabedoria em árabe. Então nós temos a sabedoria desse profeta, desse anjo, Atzarel, que nos traz o segredo, o acongolês em aramaico, que é o enigma. E que nós não podemos falar assim, porque existem preceitos e evolutivos. A busca deve ser frenética nesse sentido para o iniciado, aquele que quer se iniciar. Então nós entendemos que o Nechamar, que é intelecto, sem o Ruá, nada é. Você não vai conseguir chorar, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir exprimir dor, a não ser que você volte ao psiquiatra e ele escave o tempo que você perdeu, um parente, um filho que você perdeu, a dor de um relacionamento frustrado, e ele traga, através da psicanálise, que foi o que Freud criou, que é judeu, para as pessoas. Aí você conseguirá um ruá, ou seja, um sentimento. Sentimento vem de sentir, que significa ventos, que significa espíritos. Então, presta bem atenção na Kabbalah, que a Kabbalah ensina tudo isso. Ensina que o infinito tem que ser flexível. Por isso que ele é branco, por isso que ele é infinito, por isso que ele é o topo, Kefle. Porque ele é branco e ele se molda a todas as cores. Não podemos ficar limitados a uma única vertente. É preciso sentir. O conhecimento é sentir. Sentir de uma forma, sentir de outra. Você vai sentir. Hoje eu senti queda de aeronave. Aconteceu ao norte. É um sentimento, é uma sensação. Do alto. De Kefle. Então, de Deus, de Elohim, do anjo da anunciação do segredo, Atzael. Temos que entender isso e preservar esse entendimento mais profundo, que não pode ser revertido. Então, quando você tem um olho mau, esse sentimento mau de Baal
serve como iniciação. Vai ler o Talmud que você vai entender. A transferência do mal para aquelas pessoas tornaram-se benefícios, porque elas se iluminaram e a pessoa que transferiu se arruinou. Não é manipulação material. Você pode ser rico, mas quando você fizer a passagem, você vai espelhar tudo aquilo que através da sua riqueza você construiu. E não tem como fugir. Então seja próspero agora, para quando você evoluir, você ter a prosperidade. Por isso que muitas vezes em outra temática, os ricos prosperam, que nós vamos entender isso na passagem do Talmud. Então o Talmud hoje diz do Baal. O olhar mau é o olhar de Baal. Nós temos, deixa o intelecto, as três sefirotes de cima e começa a usar as 3 sefirotes de baixo. As 7. Diminui para as 5. Começa a entender os ruais. Começa a entender que o intelecto, sem o Nechamar, você tá com o Nechamar só, você vai ficar uma pedra endurecida. Morreu do teu lado, morreu mais um. Você até chegar o vento moldar você tanto, soprar tanto em cima de você, que você não aguenta a dimensão, ou eu, ou qualquer pessoa, e aí você vai entender o que são os ruais. É preciso entender a outra pessoa, é preciso entender o Kabbalah, é preciso entender os quadros, o congolês, o enigma, tá, gente? Disso tudo aí. Então, vamos ficar nessa fração, porque se passar disso vai ficar complicado a nível psíquico. Olha o sentimento das pessoas. Não é o que a pessoa sorri, não é o que a pessoa espelha, mas é o que ela sofre por dentro dela. Vai um psiquiatra, não sou bom ator, vai um psiquiatra, vai escavar o seu sofrimento, expõe o seu sofrimento, expõe o que você tem. Você vai começar a chorar e vai começar a sofrer. Então não é escândalo. A mentira é a máscara e a arte imita a vida, assim como a vida imita a arte. Muito obrigada por sua atenção.